Por isso eu me elegi com esse discurso, é o que o povo quer. Então nós temos que continuar esse trabalho para a limpeza e a moralização do país. Está sendo diferente, será diferente o país depois desse governo. Então você faz parte, você faz parte desse processo, eu também procuro fazer, vou fazer a minha parte. Seja na reforma da Previdência, seja na reforma tributária, seja no combate à corrupção e ao crime organizado, nós temos que fazer a nossa parte. O Brasil terá que ser diferente, porque o povo quer isso aí. Então, por isso, estamos aqui hoje para lhe aplaudir. É só isso. Nada mais. O Brasil está sendo diferente, não se via isso há muitos anos. Por isso o povo foi às ruas e elegeu Bolsonaro e quem está com o governo com ele. Portanto, parabéns, estamos juntos nesse processo. Nós temos que mudar esse estado de coisas. O Brasil cansou e foi às ruas por causa disso. Cansou. As pessoas jamais podiam fazer. E vi na Argentina agora, semana passada, um povo amordaçado, também cansado, mas resignou-se com essas questões. Aqui não. O povo foi às ruas, hoje cobra de qualquer um, de mim, de quem quer que seja. Portanto, parabéns ao seu trabalho, estamos juntos nessa empreitada para um Brasil diferente. Obrigado. Senhora Presidente, colegas senadores e senadoras, nosso ministro Sérgio Moro. Primeiro, lhe cumprimentar. Já fiz um pronunciamento na semana passada e vou repetir. O Brasil está sendo diferente. Eu fui um mandato prefeito de São Borja, 5 mandatos de deputado federal e sempre tive a mesma linha de combate. O senador Jorginho foi meu colega, um deputado, e as críticas que a gente fazia e muitas denúncias que se faziam, praticamente nunca aconteceu nada. A partir dessa operação chamada Lava Jato, Vossa Excelência e tantos outros juízes federais, da mesma forma, nós temos o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, sei lá, os órgãos que fizeram essa operação chegar no estágio que chegou, o Brasil está sendo diferente. Especificamente no caso da Petrobras. A Vossa Excelência falou hoje de manhã no caso de Abreu e Lima. Eu mandei matérias para Vossa Excelência, especificamente essa caso de Passadina. Eu tenho um pequeno negócio lá em São Borja, sou produtor rural. Agora, senador Jorginho, ninguém de sã consciência pode imaginar que uma usina, uma refinaria velha como estava aquela, valendo 42 milhões de dólares, possa depois, no final, alguém pagar 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Será que tem 1% de comissão? 2, 10? Quanto teria? Aqui tem um absurdo. Abreu e Lima, Vossa Excelência falou hoje de manhã, quando o Lula, presidente Lula e o falecido presidente Chaves anunciaram essa obra era 2, 3 bilhões de dólares, caso de Abreu e Lima, e tudo era mais ou menos planejado. O Brasil seria o campeão do mundo em refinarias. Então tinha que ter uma nos Estados Unidos, essa no caso, aqui Abreu e Lima, 2,5. Quando eu pedi informações, uns 5, 6 anos atrás, a Petrobras me respondeu. Já estava em 15 ou 16, e hoje, pelo que se sabe, passou de 20 bilhões de dólares. Juiz Sérgio Moro, ministro, eu peguei algumas informações, ela produziria 230 mil barris por dia. Na Índia, a maior do mundo, 580 mil barris por dia. Sabe quanto é que custou dele? 6 a 7 bilhões de dólares. Como é que a nossa custa 25? Senador Simone, Vossa Excelência foi prefeito, eu também fui prefeito. A Petrobras me respondeu, senador Cajuru, que naquele momento já tinha em torno de 140, 150 aditivos. Imagina a senhora prefeita e eu prefeito fazer 150, 2 aditivos, 3 aditivos, Ministério Público, Câmara de Vereadores, tudo por cima de nós. Aqui o governo já tinha naquela mais de 150 aditivos. Aí eu pergunto, custava 3, passou para 3,5, para 4, para 5. Será que cada pedalada dessa não dava uma comissão para alguém? Então, quando o senhor fala 2 bilhões e 700, que pelo trabalho de Vossa Excelência e tantos outros juízes fizeram, né, o Brasil recuperou, eu acho que o estouro é muito maior do que isso. Se eu pegar, quando fizeram Comperj no Rio de Janeiro, mesma coisa. Se eu pegar no Maranhão, tudo para ganhar uma eleição. Maranhão começaram lá, prêmio 1, gastaram lá 1,5 bilhão de reais. E aí, não aconteceu nada. Qual é o problema? Quem é criminalizar? Ninguém. Gastaram 1,5 bilhão. As informações que nós temos da imprensa aqui. Depois no Ceará, senador Cid Gomes, vosso estado, aí tinha lá a Premium 2. Gastaram e não aconteceu nada. Mais de 1 bilhão de reais também. Quer dizer, tudo isso é obra do quê?
Eu quero ganhar a eleição, não me interessa com o resto. Então, isso aqui começou. Eu denunciei, no Rio Grande do Sul, uma empresa que a Petrobras comprou, chamava-se BS Bios. Lá do Paraná, compraram em Marialva, no Paraná, por 33 milhões. Eles compraram, essa BS Bios comprou 33 milhões em agosto. Em novembro, vendeu para a Petrobras a metade por 55 milhões. Eu denunciei isso para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público. E lá em Passo Fundo, ela custava 100. Mais ou menos 100. Venderam a metade para o Petrobras, senador Caju, por 200 milhões de reais. Oh, por amor de Deus, isso aqui alguém tem que chegar. E chegou a hora, chegou a vez. Então hoje, eu estou falando aqui, estaleiro de Rio Grande, sei lá, tantas coisas com relação à Petrobras. Nós podemos pegar o BNDES, os campeões nacionais, Odebrecht, esses frigoríficos que foram comprados nos Estados Unidos, com o dinheiro do BNDES. 3, 4% para as empresas, pagando 10, 12, 13%. Quem paga isso? Mais de R$1 trilhão. Dinheiros do BNDES para criar campeões nacionais e financiar em obra em Cuba, Equador, Panamá, Argentina e tantos lugares mais, com essas grandes empresas nacionais. Não sou contra o Odebrecht, nada, mas aqui tem um absurdo, alguém tem que acontecer. Bom, e começou a acontecer. Então hoje o que nós temos? Eu não vou fazer a pergunta, só pode me dar meus 2 minutos, não tem problema nenhum. Hoje tem deputado preso, senador preso. Hoje nós temos governador preso. Hoje nós temos presidente preso. Mega empresário, Cajuru, preso. Isso não acontecia. Como é que eu vou imaginar um ladrão de galinha vai para a cadeia? Agora, doutor da Odebrecht, da OAS, da JBS, isso não vai... Aqui foi. Isso é a mudança que o Brasil está tendo e por isso Bolsonaro ganhou a eleição. Por isso eu me elegi com esse discurso. É o que o povo quer. Então nós temos que continuar esse trabalho para a limpeza e a moralização do país. Está sendo diferente, será diferente o país depois desse governo. Então você faz parte desse processo, eu também procuro fazer, vou fazer a minha parte, seja na reforma da Previdência, seja na reforma tributária, seja no combate à corrupção e ao crime organizado, nós temos que fazer a nossa parte. O Brasil terá que ser diferente, porque o povo quer isso aí. Então por isso, estamos aqui hoje para lhe aplaudir. É só isso. Nada mais, o Brasil está sendo diferente, não se via isso há muitos anos. Por isso o povo foi às ruas e elegeu Bolsonaro e quem está com o governo com ele. Portanto, parabéns, estamos juntos nesse processo. Nós temos que mudar esse estado de coisas. O Brasil cansou e foi às ruas por causa disso. Cansou. As pessoas jamais podiam fazer. E vi na Argentina agora, semana passada, um povo amordaçado, também cansado, mas resignou-se com essas questões. Aqui não. O povo foi às ruas, hoje cobra de qualquer um, de mim, de quem quer que seja. Portanto, parabéns ao seu trabalho, estamos juntos nessa empreitada para um Brasil diferente. Obrigado. Ministro. Senador, eu realmente não tenho perguntas, eu vou só agradecer, né? Eu acho que estamos todos juntos, né, nesse processo de mudança, Poder Executivo, Poder Legislativo. Nós temos realmente um compromisso aí com a população que elegeu o novo governo, que elegeu Vossas Excelências, de promover uma transformação. As experiências dos últimos 5 anos, especialmente as revelações dos fatos, foram muito traumáticas, ao ponto de gerar até descrédito da própria democracia. Isso é algo que nunca poderia acontecer. Mas chegou a um nível a corrupção, e essa corrupção foi exposta, as vísceras dessa corrupção, que as pessoas perderam a fé. E acho que a nossa missão, né, fico feliz de poder contar com Vossa Excelência como um aliado. É o nosso dever, a nossa obrigação, dar uma resposta à população em relação a esse tema, né? Fazer com que as pessoas retomem a fé nos seus representantes, seja no Executivo ou seja no Legislativo. Senador Álvaro Dias. Presidente Simone. Pátria amada, meu amor e respeito. Em nome de todos os colegas deste Senado, que também respeito, cumprimento a presidente desta audiência pública, pois é impossível não admirá-la, não só como parlamentar, mas pelo equilíbrio de comandar uma sessão como essa, tensa em alguns momentos. E eu confesso, eu teria perdido a paciência, e olha que eu tenho
a paciência de Jó, o Jó da Bíblia. Eu teria perdido no lugar dela. E ela não perdeu, a senadora Simone Tebet. Eu inicio dizendo que sou feliz por ter aprendido com o francês Flaubert a escolher os meus amigos e os meus inimigos. Me dá um prazer enorme. Prazer. Digo ao ministro Sérgio Moro, o senador Álvaro todos os dias é testemunha, que eu lhe chamo de meu ídolo. E olha que eu não chamo quase ninguém de ídolo. Eu sou meio Raul Seixas. Eu não acredito em quase ninguém, em quase nada nessa vida. Mas lhe chamo de meu ídolo. Só que aí eu me lembro de João Saldanha, que me ensinou. Quando você gosta muito de uma pessoa, faça perguntas duras a ela. Pois fui jornalista e tive o privilégio de trabalhar com João Saldanha. E quando eu falo de prazer, eu só queria, antes das perguntas, dizer ao senhor que pode colocar em seu gabinete um atestado de idoneidade. Igual eu coloquei no meu, 16. Fui processado por Gilmar Mendes. Isso é bênção, isso é Deus. Deus é apaixonado por mim. Coloquei lá um quadro. O senhor pode colocar um quadro, porque o senhor está sendo hackeado, como eu fui. E hackeado por um site criminoso, que deve se chamar Intercéfalo. Criminoso, o que ele fez. E eu posso dizer isso, ministro Sérgio Moro. Senhoras e senhores, porque fui jornalista por 40 anos em carreira nacional na televisão brasileira, escrevi 2 livros com conteúdo só de denúncias, nenhum processo recebi, porque tudo que falei tinha documento. Só que não concordo com o que se disse aqui, que ali se pratica jornalismo investigativo. Isso não é jornalismo investigativo. Eu sou jornalista, eu posso dizer. Jornalismo investigativo é o que eu fiz por 40 anos, 4 vezes premiado nacionalmente pelas denúncias que fiz. Por quê? Porque eu nunca grampeei telefone de ninguém para denunciar, eu nunca hackeei ninguém, eu me baseei em fatos, em provas. E a única vez que eu usei gravações na minha vida para denunciar o corrupto ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, eu as obtive do Supremo Tribunal Federal, através da ex-ministra Ellen Grace, que autorizou a grampear o ex-governador em função da Operação Monte Carlo. Então, no caso seu, só haveria razão de se questionar vazamento se tivesse havido uma ordem judicial, uma autorização para lhe grampear. Para hackear, isso é de uma sordidez, de uma atitude vulpina, soez, inaceitáveis. Então tenha essa convicção. E se quiserem discutir, eu respeito todos aqui, e para discordar eu jamais vou desqualificar, não vou usar réplica, presidente. Jamais vou desqualificar ninguém para discordar, mas aqui eu vou ter que lembrar, né, de Rui Barbosa. Para julgar esse site, senador Hansen, esse site é o seguinte, é Rui Barbosa. A mim pouco se me dá que as êmolas claudiquem, o que me apraz é acicatrá-las. Sei que muita gente não entendeu, não vou traduzir não. Então, eu fiz até hoje 106 comentários a respeito do seu trabalho, ministro Sérgio Moro. Apenas um eu lhe critiquei, vou dizer qual. Eu não concordei com o fato do senhor não ter investigado, pois para mim tinha material suficiente, inclusive de patrimônio milionário, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para mim ele merecia uma investigação. De apartamento para apartamento, o dele é de Paris. A lei do luxuoso em São Paulo, no bairro Higienópolis. Eu não acredito que universitário e sociólogo conseguem patrimônio a tal ponto. Então, essa colocação sobre o FHC. Sobre o Supremo Tribunal Federal, quando o senhor diz crer, e eu também creio, eu sou fã dele, ministro Luiz Fux, isso significa o quê? Por exemplo, o senhor, do mesmo jeito que respeita o ministro Luiz Fux,
O senhor respeita o ministro Gilmar Mendes? Sobre o presidente Bolsonaro, ele foi muito leal ao senhor, lhe defendendo. Só que 3 dias depois, ele foi um pouco infeliz, na minha opinião, respeitosamente, ao dizer que 100% ele só confia na mãe e do pai. Certo? Ele chegou a falar isso. 100% só confio na minha mãe e no meu pai. Então eu perguntaria ao senhor, Sérgio Moro, ministro, o senhor também é assim? O senhor também é frio? É frio? O senhor só acredita na sua mãe e no seu pai? E a Folha de São Paulo, para terminar, sugeriu 10 perguntas ao senhor. Eu só vou usar uma aqui. O senhor disse ter sido um descuido não ter formalizado à Procuradoria a sugestão sobre uma testemunha no caso Lula. O senhor também teve esse descuido e encaminhou dicas para a defesa do ex-presidente Lula? Eu escolhi entre as 10 perguntas que o jornal Folha de São Paulo hoje pediu que a gente aqui lhe questionasse. Agradeço pelo tempo, desculpe se passei um pouco, presidente, mas só aproveito para dizer o seguinte a este intercéfalo: por favor, me hackeie. Meu telefone é 0 operadora 61 99883 1103. Do meu gabinete, 0 operadora 61 3303 2844. E o meu único patrimônio é meu CPF, 218-405-711-87. Me hackeie. Nem amante eu tenho. Muito obrigado. Ministro. Senador Cajuru, eu agradeço as considerações iniciais, especialmente a referência, né? No fundo foi um trabalho muito difícil mesmo, mas não foi, eu sempre ressalto isso, né? O pessoal fala sensacionalismo, herói, não sei o quê. Eu nunca invoquei esse rótulo e eu acho ele totalmente inapropriado. O que houve foi um trabalho institucional, muitas mãos, né? Teve um certo inedetismo e, de fato, mudou o padrão de impunidade da grande opção no Brasil. Então a gente compreende muitas vezes esse sentimento que as pessoas têm, né? Mas deixar muito claro que isso foi um trabalho coletivo, institucional, e de forma alguma há uma exclusividade do mérito, embora também eu acredito que tenha algum mérito no trabalho que foi realizado. Mas agradeço aí as suas considerações. Como juiz, né, nós recebemos... Como juiz, em geral, o juiz recebe aquilo que a gente chama de notícia-crime, que é basicamente receber uma informação sobre algum fato possível criminoso. Às vezes, quando vem essa notícia-crime, ela vem acompanhada da indicação da prova, por exemplo, a indicação de uma testemunha. Quando estourou a Operação Lava Jato e a 13ª Vara Federal ganhou notoriedade, isso chegava todo dia. Isso chegava, às vezes, várias vezes ao dia. Só que o juiz ele não tem a atribuição de investigar. O que a gente fazia? Simplesmente repassava ou a polícia ou ao Ministério Público. Tinha coisas que talvez tivessem procedência, tinha coisas que não tinham nenhuma procedência e tinham coisas que eram basicamente fantasiosas. Não é? Naquelas mensagens que foram apontadas ali, divulgadas pelo site, né? E alguns falam aquelas são as mensagens mais graves do ministro... Tal. Primeiro, eu não reconheço a autenticidade dessas mensagens, certo? Agora, se aquilo de fato ocorreu, e eu não tenho a memória exata daqueles fatos, o que veio foi uma notícia-crime e que foi encaminhada ao Ministério Público, foi encaminhada ali por aplicativo. Aí depois há toda lá uma discussão, a pessoa que foi indicada não confirmou, e já há uma série de dúvidas se aquilo deve seguir adiante, pelo menos é o que consta no texto. Eu não me recordo especificamente daquilo. Mas naquela época, dos fatos, das datas constantes daquela mensagem, sequer o ex-presidente era denunciado. Ou seja, nós estamos falando de uma ação penal. E nós estamos falando de algo que, pelo conteúdo ali das mensagens, sequer prosperou. Agora, isso a gente recebia todo dia, em relação a várias pessoas. E o que a gente fazia? Como juiz, eu não posso investigar. Remete ao Ministério Público. Então, algo assim que, se for verdadeiro... também é absolutamente trivial, absolutamente corriqueiro. Nós não controlávamos a pauta da 13ª, nós não escolhíamos o que íamos investigar, e a competência do as decisões do Supremo Tribunal Federal, paulatinamente limitaram a nossa competência a ilícitos havidos na Petrobras. Tá?
Então, às vezes, a gente recebe lá muito questionamento. Por que não investigou fulano X? Por que não investigou fulano Y? A gente não tinha essa liberdade. Eu não tinha essa liberdade como juiz. O juiz tinha aquela postura de receber requerimentos das partes. Né? Quanto à pergunta da Folha de São Paulo, é uma pergunta totalmente inapropriada. Quando se recebe uma notícia crime, né, se remete ou ao Ministério Público ou à polícia. Não se remete a notícia crime para o advogado de defesa, até porque é um fato que vai ser investigado. Né? E essa pergunta contém lá uma indução de que aquilo teria sido uma dica. Não é dica nenhuma. É o repasse de uma notícia crime, se é que essas mensagens são autênticas nesse especial, nesse caso específico. A questão da confiança do presidente, veja, tem que deixar uma coisa muito clara. Né? Esse não é um problema do governo. Né? Estão questionando atos praticados enquanto eu era juiz. Né? Tudo bem que os meios de questionamento são esses hackeamentos criminosos, não sei se conluio aí com esse site ou não, acho que é muito prematuro fazer qualquer tipo de afirmação nesse sentido, mas causa estranheza a forma como isso está sendo divulgado, de fato. De todo modo, não é uma questão do governo, é uma questão do meu passado. Né? Infelizmente, agora eu estou no governo, então acaba, de certa forma, havendo essa transferência. Mas, desde o início, o presidente manifestou apoio, com gestos, simbolismos, aquela questão da imposição de medalha, depois a ida ao estádio. Esses gestos valem muitas palavras. E o presidente, quando indagado, deu apoio. Aquela questão do 100% e tal, é uma forma que as pessoas se expressam, isso é muito normal. E ele até já tinha utilizado essa expressão antes, salvo engano. Eu não vejo nada aí de problemático nesse tipo de afirmação. Mas, evidentemente, pelos gestos do presidente, ele compreendeu que não tem nada de ilícito, né, no que foi realizado. Pelo contrário, é um trabalho digno que foi efetuado pela Operação Lava Jato. Com a palavra pela ordem de inscrição, o senador Roberto Rocha.